Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesta noite maravilhosa de segunda-feira, estamos começando mais uma segunda na palavra e pela graça e pela misericórdia do Espírito Santo, estamos juntos mais uma vez, para que fazer aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Estamos no propósito de toda segunda-feira, pela graça e misericórdia de Deus, de estar trazendo a poderosa palavra do Senhor. E hoje nós temos aqui como tema do nosso Segunda na Palavra é: a Bíblia sempre apontou para Cristo. E o texto que nós vamos ler hoje se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o discípulo amado, nos versículos de número 28 a 30. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe nesta noite, a paz do Senhor Jesus, cooperadora Silvia Miavasa, que no sábado trouxe um estudo para nós, abençoado, aonde Deus ele falou em nossas vidas. Que Deus nos ajude. Vamos fazer uma breve oração, pedindo para que o Espírito Santo conduza o estudo desta noite, pedindo para que o Espírito Santo conduza essa live, para que nós possamos sair daqui impactados e cheios da presença do Eterno. Deus querido, Deus santo e Deus amado, na tua presença, Pai, te glorificamos e te exaltamos por esse momento de comunhão com os teus irmãos. Confessamos a ti nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor venha nos instruir e nos conduzir em paz e em segurança neste episódio de hoje. Que aonde esta live chegar, aonde esse trabalho chegar, as pessoas venham receber a tua presença, a tua graça, em nome de Jesus. Amém? E que Deus nos ajude. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 28, vai dizer assim: depois, vendo Jesus que já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, e inclinou a cabeça, entregando o Espírito. Aqui, queridos de Deus, nós vamos ver sobre o dia da morte de Jesus. O dia em que o Cristo Nazareno, o dia em que o Cristo ressurreto, ele foi crucificado por amor a mim e por amor a você. E nesta noite, o tema que nós vamos abordar é: a Bíblia sempre apontou para Cristo. E com isso eu quero trazer alguns versículos para meditação, para complementar o estudo de hoje. Logo, antes de entrar aqui na introdução, eu quero ler também João, versículo 33, João, versículo 36 e 37 do mesmo capítulo a qual nós fizemos referência. João, capítulo 19, versículo de número 33, diz assim: quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. 36. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado.
37. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Aqui nós vamos ter a certeza, ou nós vamos ver o cumprimento do que estava sendo profetizado lá no Antigo Testamento. Muito obrigado, Kailan, por ter seguido. Deus te abençoe. E aqui eu quero deixar como versículo-chave para nós trabalharmos nesta noite. João 19, versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A introdução de hoje o estudo de hoje, a segunda na palavra, para nós começarmos a nossa segunda-feira com o pé direito, começarmos a nossa semana bem, começarmos a nossa semana guiados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Diz assim: quando lemos João 19, muitas vezes enxergamos apenas o relato da crucificação. Mas o evangelista João deseja que vejamos algo muito maior. Ele mostra que cada detalhe da morte de Cristo já havia sido anunciado centenas de anos antes. Nada aconteceu por acaso, nada saiu do controle. Cada acontecimento revela que Deus estava cumprindo exatamente aquilo que havia prometido. João não escreve apenas uma narrativa histórica. Ele apresenta Jesus como o cumprimento perfeito das Escrituras. Por isso, entender João 19 é compreender que Deus nunca perde o controle da história. Então, quando nós olhamos para toda a vida de Jesus, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela nos mostra sobre o nascimento, sobre o crescimento, sobre a morte e sobre a vinda de Jesus. E no estudo de hoje nós vamos abordar alguns pontos cruciais, nós vamos abordar alguns pontos para que nós venhamos entender que tudo o que nós lemos dentro da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e o seu último livro, a Carta do Apocalipse, ou o livro da Revelação, é a Bíblia apontando para Cristo. Seja a Bíblia apontando para Jesus quando ele vem, a primeira vez, quando Jesus ele morre na cruz e quando Jesus promete que voltaria para buscar a tua igreja. E logo no início aqui do nosso estudo, vamos comigo passear nesta noite pelo livro dos Gênesis, pela Bíblia, melhor dizendo. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, é uma passagem muito conhecida, é uma passagem onde nós conhecemos, porque vai tratar a respeito da inimizade. Quem não lembra quando Eva e Adão eles caem lá no Éden? Nós sabemos que a história ela vai nos mostrar que houve algumas palavras que o Espírito de Deus ou o próprio Deus disse sobre a profecia. Então, a referência que nós vamos ver logo após a queda do homem, Deus já anunciou que enviaria um Salvador. Então, tudo o que se passou dentro do livro de Gênesis, tudo que se passou dentro dos livros históricos, proféticos, profetas maiores, menores, os livros da lei, foram todos apontando para Cristo. Então, Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Então, mesmo antes da lei, mesmo antes de Abraão, mesmo antes de Israel existir, Cristo já estava no plano de Deus. Então, o que nós devemos entender, o que nós devemos aprender nesse contexto é que Eva
e Adão, eles caem no princípio, dentro do jardim perfeito de Deus, que era o Éden, nós vemos o cuidado. Então, o próprio Deus fala para Satanás que ele colocaria inimizade entre a descendência da mulher, mas que o próprio descendente feriria a cabeça de Satanás, mas Satanás feriria somente o calcanhar. Então, com isso, nós podemos entender que aqui Cristo já estava sendo prometido na terra. Se nós acompanharmos dentro do Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2, 3, mais ou menos ali, nós vamos ver Jesus falando para Maria: por que me procurais, se eu estou fazendo ou se eu estou aqui para cumprir a vontade de meu Pai? Então espera, Jesus estava na terra, ele sabia que ele estava aqui por necessidade, para que a humanidade, para que nós entendêssemos que era necessário Jesus vir, Jesus sofrer, Jesus morrer na cruz, para que o arrependimento chegasse até nós. Então, o pecado não surpreendeu Deus. A cruz não foi um plano emergencial. Ela fazia parte do plano da redenção. E tudo isso foi tudo esquematizado, ou foi tudo profetizado, tudo pensado para o nosso bem-estar. Porque nós sem Deus não somos nada, somos casca vazia. Porque nós sem Deus nada podemos fazer. Mas quando nós confiamos em Deus, verdadeiramente, o próprio Espírito que está em nós, o próprio Espírito que caminha por nós, ele nos dá vitória na guerra. E quando nós lemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós podemos também usar como referência o sacrifício. Como assim o sacrifício? Gênesis capítulo 22. Quem não lembra a história de quando Isaac, Deus pediu para Abraão o seu filho amado. E quem era o filho amado de Abraão? Ora, o filho amado de Abraão era Isaac. Não que Ismael ele não era o filho amado, mas ele não era o filho da promessa. Então, o capítulo 22 de Gênesis diz assim, versículo 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho Isaque, presta atenção, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, espera. Abraão, Isaque era o filho da promessa. Gênesis 3, Deus promete que enviaria alguém. Então nós podemos dizer que aqui no Gênesis capítulo de número 22, nós temos uma simbologia da crucificação de Cristo de João capítulo 19. Nós temos a crucificação de Cristo que está presente em Marcos, em Mateus, em Lucas. Cristo ele veio à terra sabendo que seria necessário ele passar por todas as crises, passar por todas as lutas, para que se cumprisse o que foi predito por Deus no Antigo Testamento. Abraão sobe um monte disposto a oferecer Isaque, mas Deus providencia um cordeiro. Século depois, o verdadeiro cordeiro sobe outro monte. Dessa vez, o pai não impede o sacrifício.
porque agora era o Cordeiro perfeito. E se nós entrarmos aqui dentro do livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 29, foi até trago pela minha esposa aqui no sábado, dentro do nosso bate-papo bíblico, esta fala, aonde foi pautada que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, versículo 29 do Evangelho de João diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus e, aproximando-se, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o João que está aqui é o João o Batista, não o João discípulo amado. João discípulo amado, ele está narrando, enquanto João o Batista, ele está falando. O João o Batista, né, ou João Batista, ele não foi autor de nenhum livro, ele não teve autoria de nenhum livro dentro do período que ele estava na Terra. Tá? Nós vamos encontrar apenas relatos da sua história, de suas pregações, mas nada que vai falar que João escreveu algum livro em específico. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Gênesis capítulo 3, Jesus é prometido. Gênesis capítulo 22, Jesus é o sacrifício. E João capítulo 1, 29 mostra que Jesus é o Cordeiro. Portanto, e nós sabemos, né, e eu vou usar as falas da minha esposa aqui como referência. O cordeiro, para ser sacrificado, ele não poderia ter nenhuma doença. Ele tinha que ser perfeito e tinha que ser um novilho novo. Tinha que ser novo, não poderia ter nenhuma doença, não poderia ter nada. Assim foi Cristo. Não tinha pecado, não tinha nada que o condenasse à perdição, e ainda assim, mesmo sendo inocente, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a aparência de homem corruptível, não pecou. Ele não deixou que o seu passado, ou melhor dizendo, o passado da sua árvore genealógica, ditasse quem ele seria. Ele veio e aceitou a morte de cruz. Tanto que em Filipenses capítulo 2 vai dizer que Cristo foi fiel até a morte e a morte de cruz, e devido à sua obediência, o seu nome está sendo até hoje exaltado acima de todos os nomes. Vamos lá, vamos continuar aqui. Êxodo capítulo de número 12 vai nos mostrar sobre o Cordeiro Pascual. Sabemos nós que o sangue do Cordeiro naquele período foi ordenado para que eles passassem o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, nas vergas, né? Nos portais, melhor dizendo. Agora eu não me recordo se é na parte externa ou na parte interna. E nós sabemos que o Cordeiro, né, como foi dito por João Batista, no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, tiraria o pecado. E capítulo 12, nos fala que o sangue nos umbrais das portas, né, nos portais das portas, salvava da morte. No Novo Testamento, o sangue de Cristo nos salva da condenação eterna. E eu trouxe algumas referências que faz conexão com essa passagem que se encontra lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14, que vai dizer assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas ou dos nossos pecados, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança,
para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança. Então, a primeira aliança cita... a primeira aliança vai citar o primeiro Adão, né? A paz do Senhor, varão, Deus o abençoa. Eu não sou pastor ainda não, mas eu tomo posse em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vai nos mostrar, então, a primeira aliança foi quebrada com a queda do homem, lá em Gênesis, né? Com Adão e Eva, e Cristo ele veio para trazer a segunda aliança, que foi dada com o teu sangue na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Pessoal, essa live, ela na quarta-feira, ela vai estar disponível, completa, no YouTube. Tá? Eu vou estar deixando na minha bio aqui do TikTok, tem o link lá do YouTube. Então, você quiser recapitular, pegar todo o ensinamento do início, né? Para quem está entrando agora, não perder nada do conteúdo. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 9: muito mais agora que somos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, a Bíblia, mais uma vez, ela vai conectar Êxodo 12, Hebreus 9, Romanos 5 e, por último, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5. Então, o sangue de Jesus, ele nos garante a vitória. Portanto, eu digo a vocês que nenhuma condenação ela está acima do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, dia após dia, ele nos dá a vitória sobre o pecado. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo de número 5. E da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, nos salvará da morte e da condenação eterna. Quando nós, ou quando alguém, melhor dizendo, que está firmado em Cristo Jesus, desce à sepultura, ele está descansando, aguardando o dia da volta de Cristo. E quando uma pessoa que está verdadeiramente firmada nos passos, no caminho de Jesus, essa pessoa, quando ela aceita Jesus e desce à sepultura, o sangue do Cordeiro nos a purifica de todo o pecado, porque a nova aliança, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é maior do que quem tem nos apontado. Vamos aqui. Uma outra referência a qual apontava a Cristo sendo o centro da Bíblia Sagrada está também em Números capítulo 21, versículo de número 9. É uma passagem muito interessante porque vai falar da serpente, a qual o Senhor Deus mandou que Moisés construísse para que o povo o adorasse. Então espera, mas como assim Deus mandou Moisés construir uma serpente para adoração? Diferente do bezerro de ouro de Gênesis 20. Gênesis 30, 31, 32, mais ou menos ali.
vai falar que o povo construiu para si um bezerro de ouro. Mas aqui nesse contexto, eles fizeram uma serpente de bronze. Então olha aqui, ó, versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre um haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então aqui, o próprio Cristo, ele vai citar em João capítulo 3, versículo de número 15, e de 14, 15, perdão, sobre a sua morte de cruz entre linhas. Como assim entre linhas? Ele vai citar que assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós sabemos que o Filho do Homem era Cristo. E que nesse momento o próprio Cristo estava falando que ele seria erguido diante da sua morte na cruz. E diz assim: e assim como Moisés, João, capítulo 3, lá no versículo de número, nos versículos de número 14 e 15 do Evangelho de João, diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então nós lemos em Números 21, 9, que todos aqueles que eram picados por cobra, e quando olhassem para aquela serpente de bronze que foi erguida, que foi levantada por Moisés, era curado. Aqui, Cristo estava dizendo mais ou menos assim: não importa o que aconteça, quando eu for erguido na cruz, todos que crê e confessar que Cristo é o único Salvador terá direito à vida eterna. Aquele que confessar com os teus lábios e crer com o seu coração, este tem parte com Deus na vida eterna. A cura agora não seria apenas física, seria espiritual. Quantas das vezes nós estamos machucados? Quantas das vezes nós estamos quebrados? Quantas vezes nós estamos feridos? Mas o Espírito de Deus, ele nos mostra, ele nos guarda, ele é fiel para cumprir. Que na nossa vida, por mais que nós estamos sofrendo com lutas, com perseguições, com calúnias, com difamação, o nosso espírito querendo desistir, nosso espírito querendo parar, quando nós oramos e confessamos a Deus que somos dependentes dele, nós recebemos a cura espiritual e o Espírito Santo nos abraça para que nós tenhamos força para prosseguir um pouco mais. Vamos seguir aqui. João faz questão de mostrar que tudo aconteceu para que a Escritura fosse cumprida. Jesus sentiu sede. João 19, 28 foi cumprido. Mas se nós olharmos para Salmos, o Inário de Salmos, que foi nesse Salmos de número 69, vai nos mostrar lá no verso 21 o que Jesus estava passando em João 19, 28. Como assim João 19, 28? João 19, 28 vai mostrar que Jesus teve sede. Ele diz, vendo Jesus que estava tudo consumado, disse: tenho sede, para que se cumprisse o que foi profetizado. Salmos de número 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então espera, Salmos foi escrito anos antes de Jesus. Jesus nasceu anos depois de quando os Salmos foi escrito. Salmo 69 foi escrito pelo próprio rei Davi.
Salmo foi escrito pelo próprio rei, que era da linhagem patriarcal de Jesus. Então, quando nós lemos, e na minha sede me deram a beber vinagre, João capítulo 19, versículo 28, estava mostrando que Jesus estava com sede. E quando Jesus tinha sede, nos deram vinagre. Então, tudo fazia parte da profecia. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, seguindo o nosso tema que aqui foi estabelecido, a Bíblia apontava para Jesus. Então, Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar sobre a profecia de que Jesus estava viria. Gênesis capítulo 22 mostraria o sacrifício perfeito. Êxodo capítulo 12 vai nos mostrar que o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Cristo, ele nos livra e nos lava de todo o pecado. Então nós temos a concordância em Romanos, em Hebreus e Apocalipse quando se trata do sangue de Cristo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 22, nós temos João 19, que vai falar sobre a crucificação e a morte de Cristo. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 3, versículo de número 15, nós temos Isaías, que estava dizendo nos seus capítulos 7 e capítulo 9, que um filho se daria, a virgem daria luz e colocaria o seu nome de Deus Pai, príncipe da eternidade, Pai da eternidade, conselheiro, príncipe da paz, Emanuel. Então, no Antigo Testamento também, Isaías, no capítulo de número 53, vai mostrar que Cristo ele seria crucificado. Tem até por título dentro da Bíblia, a aflição messiânica. Vai nos mostrar que Jesus, após morrer, os seus discípulos se espalhariam, que tudo isso se cumpriu. Então nós temos nascimento, nós temos a garantia da vitória pelo sangue de Cristo e nós temos a morte de cruz que foi profetizada em Gênesis 22 e Isaías 53 e se cumpriu em João 19. A Bíblia também ela nos mostra que em João 19, versículo 36, vai falar que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Lembra lá no início, quando nós lemos o versículo 36 de João, falando que para que se cumpra, quando chegaram em Jesus, viu que já estava morto, e por isso nenhum de seus ossos se foram quebrados. Então, se cumpriu o que mais uma vez Davi, no Salmo de número 34, no verso de número 20, ele vai escrever: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então aqui nós vemos a Bíblia apontando para a morte de Cristo e seguindo o raciocínio bíblico proposto por Salmos 34, 20, nós vemos que Jesus ele não teve os seus ossos quebrados, porque se nós seguirmos a leitura, voltarmos um pouquinho, era sábado, era sexta, perdão, eles estavam se preparando para a Páscoa e eles precisariam deixar tudo perfeito. Então foi dada a ordem para que quebrassem as pernas. Então eles quebraram a perna do ladrão da direita, quebraram a perna do ladrão da esquerda, mas quando chegaram em Jesus, viram que o mesmo já estava morto. Então, para que se cumprisse o que foi escrito por Davi, em Salmos de número 34, verso de número 20, a Bíblia nos mostra que nenhum osso de Jesus foi quebrado, cumprindo aquilo que a Bíblia deixou claro dentro da própria Bíblia. E glória a Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo 46, vai nos mostrar a respeito do Cordeiro Perfeito, que eu vou ler aqui agora, para poder complementar ainda mais essa parte de que nenhum dos ossos de Jesus ele foi quebrado.
Diz assim, Êxodo capítulo 12, versículo de número 45. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem ossos nenhum. Então, o cordeiro está na cruz, o cordeiro não teve os seus ossos quebrados. Então, mais uma vez, nós vemos a Bíblia apontando para o sacrifício de Jesus, que foi feito por mim e por você perante a cruz de Deus. Aleluia. João capítulo 19, versículo 37, vai nos mostrar aqui, deixa eu abrir aqui, João capítulo 19, versículo de número 37. Nós já vimos aqui que Jesus teve sede, que nenhum de seus ossos se quebraram, e agora nós vamos ver aqui no versículo 37. Está escrito assim: outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Quem não lembra, né, no versículo de número 34, que diz assim: mas um dos soldados lhe abriu um lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Também foi escrito, só que agora lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 12, no seu versículo de número 10, nós vamos ver que todas as aflições que Jesus sofreu estava sendo dita no Antigo Testamento. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver algumas das profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir, principalmente dentro do livro de Zacarias. Então, o capítulo 12, versículo de número 10 do livro de Zacarias, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele, presta atenção, olharão para aquele a quem transpassaram. Então espera, versículo 37 do número 19 de João, vai dizer que Cristo foi transpassado, né, na sua costela. E aqui em Zacarias capítulo 12, versículo 10, está dizendo que olharão para aquele a quem transpassaram. Então está dizendo mais uma vez que Cristo sofreria, ele seria transpassado com uma lança. E tudo isso serviu de testemunha. E diz assim: até a lança do soldado fazia parte do plano divino. Jesus passou por lutas, pelejas, aflições, mas todas elas foram por mim e foram por você. 6, e nós já estamos caminhando aqui para o encerramento, infelizmente, porque hoje está um estudo bem interessante sobre a crucificação de Jesus. No capítulo 19, versículo de número 30, 19, versículo de número 30, que é o versículo base aqui do nosso estudo. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. No original grego, encontramos a palavra tetelestai. Esta palavra era utilizada para indicar dívida totalmente paga, missão concluída, obra completa. Jesus não disse: estou derrotado. Jesus declarou: a obra da redenção está completa. A cruz não representa derrota. A cruz representa vitória para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, a Bíblia
como eu já disse desde o início, ela sempre apontou para a crucificação de Jesus. A Bíblia, ela sempre apontou para a vinda de Jesus. Ela sempre apontou para a volta de Jesus. Nesta noite, eu quero trazer uma aplicação para os dias de hoje. João 19 nos ensina que Deus é fiel às suas promessas. Durante séculos, profetas anunciaram o Messias. Quando chegou o tempo determinado, Cristo veio. Se Deus cumpriu cada promessa acerca da primeira vinda de Cristo, também cumprirá todas as promessas relacionadas à sua volta. Cristo, ele veio para nós a fim de trazer arrependimento. O sangue de Cristo, ele foi derramado para a redenção da humanidade. A Bíblia, ela nos mostra desde os princípios que Cristo ele estava fadado a morrer na cruz. Que Cristo estava fadado a beber vinagre, a ter a sua lateral, o seu lado transpassado, a ter os seus ossos preservados. E nós devemos, dia após dia, nos manter firmados, nos manter firmes e fiéis à palavra de Deus. E eu quero trazer uma aplicação para nossas vidas. Muitas vezes pensamos que Deus está demorando para cumprir promessas em nossas vidas, mas tudo que nós passamos é propósito de Deus para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Israel esperou séculos, mas Deus nunca chegou atrasado. Da mesma forma, talvez existem promessas que você ainda não se viu cumprir na sua vida, mas continue confiando. O que Deus cumpriu, sua palavra na cruz, continua fiel até os dias de hoje. Não é errado, às vezes, nós pensarmos porque as promessas de Deus para nossas vidas estão demorando para se cumprir. Errado é nós ficarmos murmurando murmurando porque a promessa ela ainda não se cumpriu em nossa vida. E eu quero deixar aqui um encerramento para nós concluirmos essa live. A cruz não foi o fim da história, foi o cumprimento da promessa. Iniciada em Gênesis, cada profecia cumprida fortalece nossa confiança de que Deus permanece soberano. Quando Jesus declarou está consumado, ele mostrou que a salvação estava completa. Nada precisa ser acrescentado ao sacrifício de Cristo. A nossa responsabilidade agora é responder a essa graça com fé, obediência e uma vida dedicada ao Senhor. E eu quero deixar como versículo para meditação João 19:30, que Jesus, vendo que todas as coisas já tinham acontecido, declarou dizendo está consumado e entregou o Espírito. Que esse versículo, que esta passagem venha falar, o estudo dessa noite venha falar ao seu coração. E que o Espírito Santo do Eterno, que o Espírito Santo de Deus venha te guardar e te guiar. E eu quero deixar um pensamento final. Da promessa em Gênesis ao cumprimento em João, toda a Bíblia anuncia uma única mensagem. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Cristo é o centro das Escrituras, o cumprimento das promessas e a esperança de todo aquele que crê. Então, que o Espírito Santo ele possa renovar as suas forças, que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida com graça, com fé no Senhor, para que nós venhamos vencer dia após dia a batalha, que nós venhamos vencer dia após dia esta peleja. Eu quero fazer uma breve oração por você, para que nós venhamos encerrar aqui esta segunda na palavra, e logo em seguida, após a segunda na palavra, eu quero deixar para você alguns recados
né, que nós temos atividades essa semana. Deus, o teu estudo aqui nesta noite, no estudo aqui desta noite, nós aprendemos e vimos que a crucificação de Jesus já estava predita desde o princípio das coisas. Pedimos ao Senhor que guarde esse final de segunda-feira, esse início de semana venha ser cheios com a tua presença e que João capítulo 19, versículo 30 venha ecoar em nossos corações. Venha nos abençoando, nos dando graça, nos dando força, no nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida que participou do programa de hoje. Que Deus continue abençoando e guardando a sua vida. Queridos, amanhã, terça-feira, nós não temos live, mas lá no canal do YouTube nós vamos ter o vídeo do bate-papo bíblico de sábado. Na terça-feira, amanhã terça, nós vamos ter o vídeo, meio-dia. Se você quer acompanhar e ver o que foi falado no bate-papo bíblico de sábado, o link do nosso canal no YouTube está na bio, aqui no TikTok. Na quarta-feira, nós vamos iniciar um cronograma diferente. Nós tínhamos o bate-papo bíblico, que era no sábado. Então, essa semana, a partir do dia 1º, né, que é na quarta-feira, nós vamos trazer o bate-papo bíblico para quarta-feira, porque o bate-papo bíblico, estudando e vendo aqui, ele é algo mais dinâmico com vocês aqui do chat. Então, nós vamos trazer ele para quarta-feira, e o Bíblia Aberta, que era na quarta-feira, ele vai passar a ser no sábado, tá bom? Então, na quarta-feira nós temos vídeo referente à live de hoje, né, desta segunda-feira, e nós vamos ter à noite, às 8h30 da noite, a live do bate-papo bíblico. Na quinta-feira tem vídeo, na sexta-feira tem o Fé em Ação, que é um outro bate-papo com alguns temas que nós vamos abordar. No sábado nós temos Bíblia Aberta e, se Deus assim permitir, domingo nós teremos o nosso primeiro quadro do Além do Púlpito. Então, queridos, fiquem com Deus. Vejo vocês na quarta-feira, às 8h30 da noite, para o nosso bate-papo bíblico. Que Deus, em sua infinita misericórdia, continue abençoando a sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E que o amor de Deus seja com todos nós, a graça do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que permaneceram do início ao fim. Obrigado pela presença. Que a paz do Senhor Jesus venha estar com você para todo sempre. Amém. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E até a quarta-feira.